estudantes, eu sou a professora Valéria e hoje estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Mas eu gostaria de antes lembrá-los dos cuidados para a prevenção da pandemia. Então, o uso de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel e, no momento oportuno, a vacinação. Eu espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, vamos conversar, como eu disse, sobre o Estatuto da Igualdade Racial. A lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial é destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Vamos ver então na imagem que vou colocar como se formou a população do nosso país. Então, observem na imagem que nós temos uma etnia indígena, uma etnia africana e também representante dos grupos portugueses e espanhóis. Então, na época da colonização, os povos indígenas que aqui moravam, que aqui estavam, eles tinham o seu jeito de viver, o seu jeito de se organizar, de acordo com o território onde estavam, tinham a sua própria língua, o jeito de se relacionar no seu grupo e com os outros grupos. Os povos africanos que foram trazidos para cá posteriormente, que hoje nós entendemos do continente africano, eles também tinham um jeito de se organizar, tinham suas línguas, seus costumes, e a mesma coisa também com os povos portugueses e espanhóis. Mas o que aconteceu é que neste encontro de culturas surgiu uma nova cultura. Não houve então uma troca de saberes. Os saberes dos povos indígenas e dos povos africanos foram desconsiderados e se sobrepôs então à cultura europeia. E por isso, até hoje, nós temos dificuldade de nos reconhecermos como descendentes de indígenas e de africanos. É muito importante conhecer a história da nossa ancestralidade, da nossa família, ouvindo os nossos avós, bisavós, familiares, e com esse reconhecimento, fica mais fácil para que a nossa cultura também seja valorizada. No período da colonização, uma cultura se sobrepôs à outra, então não houve troca. Eu trago agora a imagem que vocês podem ler comigo, que está escrito Igualdade na Diversidade, que representa o quê? O que eu quero dizer com esta frase? Essa imagem, ela diz para nós que nós temos igualdade de direito, de acesso e mesmo assim representando e tendo respeitado as nossas diversidades. Então, para explicar melhor, vou contar para vocês como funciona isso de reconhecimento e pertencimento. Quando os seus familiares vão até a escola para realizar o processo de matrícula, eles informam seu pertencimento racial. Eles declaram se vocês são pretos, pardos, indígenas, amarelos ou branco. Esses são as categorias definidas pelo IBGE. Então, nós fizemos uma pesquisa para verificarmos como que vocês estão se definindo, como vocês estão se declarando lá na matrícula da escola. Vamos observar no gráfico. A população amarela, que são os descendentes de asiáticos, eles estão representados pela cor verde. A população branca está representada pela cor azul. O amarelo representa a população indígena, o verde, a população que não foi declarada, o pardo é esse laranjadinho queimado e a população preta é esse representado em vermelho. Então vamos pensar um pouquinho se na nossa escola realmente nós temos maior número de população branca lá entre os estudantes. Nesse gráfico, então, eu destaquei a população preta. Gostaria que vocês pensassem se são poucos os estudantes negros mesmo que estão na escola. Nós temos a maior parte da população, em torno de 56% no Brasil, de população negra. A gente pensando, então, será que não teríamos 56% de população negra nas escolas também? Ou 30%, como nós temos no Paraná? E se esses estudantes não estão na escola, onde eles estão?
E essas são apenas reflexões para que nós pensemos, né? Como que nós estamos agindo na nossa escola, quantos estudantes estão. É importante lembrar que a declaração é pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Sabe por quê? A partir da coleta desses dados, é possível planejar ações que atendam às necessidades específicas de cada grupo, atendendo ao que está previsto na Constituição e também no Estatuto da Igualdade Racial, que vamos conhecer hoje. E vocês saberiam dizer há quanto tempo existe esta legislação? Vejam lá, ela é uma legislação de 2010. Pense rápido. Ela tem 10 anos, 11 anos ou 12 anos? Tenho certeza que vocês já sabem a resposta. 11 anos. Isso mesmo, já faz 11 anos que essa legislação está em vigor. Agora vamos assistir a um vídeo com uma linha do tempo para entender melhor quais foram os caminhos que foram percorridos até chegarmos ao documento que temos hoje. Linha do tempo. 1951. Lei Afonso Arinos. Essa lei estabelece 1 ano de prisão ou multa por racismo. E ela surgiu após a bailarina, coreógrafa e ativista americana Catherine Durham fazer uma denúncia em uma de suas apresentações após um ataque racista em um hotel paulista que recusou-se a hospedá-la por conta de sua cor. 1970. No Rio Grande do Sul, foi criado o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, em celebração à memória de Zumbi dos Palmares. 7 anos depois, o Movimento Negro Unificado, MNU, instituiu o dia nacionalmente. 1978. Em 7 de julho de 1978, 3.000 pessoas de movimentos e entidades da população negra tomaram as escadarias do Teatro Municipal em São Paulo para denunciar o assassinato do operário Nilson Lourenço e a discriminação que 4 jovens negras jogadoras de vôlei sofreram num clube. 1979. O quesito cor é incluído no recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 1988. A Constituição Federal é promulgada e garante às comunidades quilombolas a propriedade das terras ocupadas por elas e torna o racismo crime inafiançável e imprescritível. 1989. A Lei Caon regulamenta a Constituição e determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 2002. A URJ é a primeira universidade a ter cotas raciais. 10 anos depois, o STF julga a política constitucional e elas viram lei em instituições federais. 2003. A promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental. 2008. A Lei nº 11.645 inclui no currículo oficial da rede de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 2010. É aprovada o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê o estabelecimento de políticas públicas de valorização da cultura negra para a correção das dificuldades providas pelo sistema escravista no país.
Então, nesse vídeo nós conhecemos esses marcos históricos, que representam avanços no momento de resistência e luta por direitos da população negra do nosso país. E você, sabe como surge uma lei ou um estatuto? Vamos fazer um quiz para pensarmos juntos e descobrirmos essa resposta. Observe então comigo, vamos lendo e vamos encontrando as respostas juntos. Como surge uma lei? Através dos desejos do presidente do time de futebol? Quando eu acordo com vontade de fazer uma lei? A partir da manifestação de um grupo? Fácil essa, né? A partir da manifestação de um grupo. Pergunta 2, leiam comigo na tela. Para participar da discussão, da escrita de uma lei, você precisa ser filiado a um partido político, ser cidadão participante de um grupo que tenha os mesmos objetivos ou ter olhos azuis? Me parece que não é essa a resposta, né? Ser cidadão participante de um grupo que tenha os mesmos objetivos. Vamos para a pergunta 3. Qual é o caminho para que um manifesto, um desejo de um grupo se torne lei? Vamos ver. Conseguir o apoio de parlamentares, vereadores, deputados e senadores? Convencer o diretor da escola? Ou falar com alguém da sua família? Conseguir o apoio de parlamentares, vereadores, deputados e senadores. Muito bem, então. Com esse jogo, deu para entender um pouco mais sobre o processo de escrita de uma lei. Então, é necessário que nós participemos de um grupo que tenha o mesmo objetivo e a mesma necessidade ou a mesma violação de direitos, lembrando que qualquer pessoa pode se manifestar ou buscar esses grupos para iniciar o processo, identificando o motivo. E aí, qual é o próximo passo? Apresentar a proposta formalmente a um parlamentar, que dará o encaminhamento na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa e até mesmo no Congresso Nacional. Então, agora que sabemos o caminho, o processo pelo qual uma demanda social na busca de igualdade de direitos se tornou o Estatuto da Igualdade Racial. Então, para termos esse estatuto hoje, nós seguimos essa mesma demanda. Eu trouxe o meu aqui pequeno, o meu tem até algumas coisas marcadas, porque são coisas que são importantes para o grupo que eu faço parte e para mim individualmente. No início da nossa aula, nós contamos um pouco da história da nossa população e as dificuldades enfrentadas pelos povos negros e indígenas, e foram essas dificuldades que serviram como motivo para que o grupo na década de 80 se unisse na busca por igualdade de direitos. Esse grupo, conhecido como Movimento Negro Unificado, MNU, que atua até os dias de hoje, se organizou e apresentou uma proposta que se tornou o Estatuto da Igualdade Racial. Mas é importante lembrar que esse processo foi longo e de muitas lutas, protestos, convencimentos e discussões, como vimos no vídeo. Esse vídeo nós também vimos uma imagem desse movimento que ocorreu no dia 7 de julho de 1978. E vamos rever essa imagem e fazer um jogo para testar a atenção de vocês. Então vejam comigo. Essa imagem nós já vimos no vídeo, certo? Vou deixar um segundinho para vocês observarem bem, porque a seguir vamos fazer uma malha quadriculada. Para quem não lembra qual é essa proposta, já vou explicar. Observaram a imagem? Então, no meu lado direito, eu coloquei vários recortes desta imagem. Eu quadriculei a imagem, numerei de 1 a 5 as linhas e as colunas estão enletradas de A até a letra E. E nós vamos localizar então as imagens que estão no meu lado direito. Vamos encontrar a primeira imagem, que está na coluna A, linha 5. Muito bem. E a segunda imagem, vocês conseguiram localizar? Está na coluna B, linha 3. A terceira imagem está na coluna D,
linha 2. E a nossa última imagem está na linha 1, coluna E, certo? Agora vamos conhecer o que diz o Estatuto. Em seu primeiro artigo, o Estatuto já nos informa do que se trata. Podemos entender que esta lei foi criada de forma a tentar efetivar a igualdade de condições e acesso a uma parcela da população, pretos e pardos, que historicamente teve seus direitos violados. Então, o Estatuto, ele traz lá os direitos básicos, né? Os direitos à saúde, à educação, à cultura, esporte, lazer, liberdade de consciência e de crença, livre exercício dos cultos religiosos, acesso à terra, moradia adequada, trabalhos e meios de comunicação. Eu gosto sempre de lembrar que uma lei, ela nunca é uma benesse, como nós vimos no jogo que fizemos. É sempre fruto de luta das pessoas que têm esses direitos violados. Agora, então, vamos estudar o que está escrito no artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial. Diz nesse artigo que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio público ou privado, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observando já o que estava disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 93 e 94 de 1996. Provavelmente, e eu acredito que tenha acontecido com vocês já estudaram várias vezes essa temática em sala com os vários professores que vocês têm. E é isso que essa lei está garantindo realmente, que nós estudemos esta população. E quando nós estudamos essa temática, nós acreditamos que o conhecimento vai nos empoderar e vai evitar situações de xingamento, de piadas racistas, né? Que o conhecimento ele pode ser um instrumento de empoderamento da nossa população. E é esse estatuto que traz essa garantia para nós. Então, não é assim que saiu da nossa cabeça, da cabeça dos professores, agora de nós conversarmos um pouco mais sobre essa temática, certo? Agora que conhecemos um pouco mais sobre o Estatuto da Igualdade, de seu objetivo e artigo, gostaríamos de convidá-los a pensar e registrar quais ações podemos promover em nossa escola para efetivar a igualdade racial. Então vamos pensar comigo, vimos um pouco da quantidade de negros que tem nas escolas de Curitiba, vocês conhecem os amigos de vocês, e o que nós poderíamos fazer individualmente e coletivamente para que todas as pessoas fossem tratadas com igualdade. Vamos anotar então no nosso caderno: família e direitos humanos, a data de hoje e a nossa consigna. Quais são as ações que podemos promover em nossa escola para efetivar a igualdade racial? Vou dar um tempinho para vocês registrarem e responder. Então, se não deu tempo de terminar, não tem problema, vocês terminam após essa aula. E também é interessante que dá para vocês conversarem com os amigos e proporem uma ação conjunta. Agora, vamos fazer um jogo com o nome de algumas mulheres que fizeram história devido às suas trajetórias de luta e resistência. Vai ser um jogo da memória. Então, prestem bem atenção na imagem que vou colocar, no nome e na posição onde cada uma ocupa na tela. Vamos lá, eu vou deixar um tempinho para vocês verificarem as imagens.
observaram, né, as imagens. Agora, então, vamos tentar localizar. A imagem 1, ela faz par com a imagem do retângulo 7. Muito bem. E agora, a imagem 2. Ela faz par com a imagem do retângulo 9. Muito bem, está ficando cada vez mais fácil. A imagem 3 faz par com a imagem do retângulo 6. A imagem 4 faz par com a imagem do retângulo 10. Muito bem. E agora, então, ficou 5 e 8, ok? Muito importante, essas mulheres foram para a história do Brasil, contribuíram de muitas formas. Agora, nós vamos então ver um vídeo de uma dessas mulheres. Eu não vou falar o nome porque eu quero que vocês prestem bem atenção. E as outras mulheres, vocês podem pesquisar posteriormente quais foram as contribuições delas para o Brasil, ok? Vamos ver um vídeo, então? Eu vou começar a nossa aula com 2 frases. Bendita as horas que passei lendo. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Vocês sabem quem falou essas frases? Não? Eu vou contar para vocês. Carolina de Jesus. Essa é a nossa personagem de hoje. Vou falar um pouquinho da vida dela para vocês. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914. Filha de pais analfabetos e neta de escravos. Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais. Estudou apenas até o 2º ano do ensino fundamental, mas isso não impediu que ela continuasse com seu interesse pelos livros, pelos cadernos e pela escrita. Ela teve que se mudar para São Paulo com sua família. Chegando em São Paulo, ela foi morar numa casa onde trabalhava, e nessa casa tinha uma enorme biblioteca, onde ela passava os seus momentos de folga. Ela se mudou para São Paulo por dificuldades que eles tinham lá em Sacramento, em Minas Gerais. Carolina de Jesus sempre esteve a voltas com os livros, com seus cadernos, com suas leituras. E nesse período que ela estava trabalhando nesta casa, ela engravidou, o que dificultou a sua permanência. E ela passou um tempo morando na rua. Lá ela aprendeu, ela ouviu e viu muitas coisas e teve que ter muitas ações para sobreviver. E na rua, ela teve que também aprender a observar as pessoas que viviam com ela. Logo em seguida, ela foi transferida para a favela Canindé por uma política pública, onde ela teve os seus outros 2 filhos, José Carlos e Vera Eunice. Carolina de Jesus, ao todo, teve 3 filhos. Foi na favela do Canindé que ela foi descoberta. Uma passagem que conta que ela estava num parquinho, vendo alguns marmanjos brincando e utilizando de forma inadequada os brinquedos. Foi então que ela se manifestou e disse: "Saiam daí para que as crianças possam brincar." E os moradores que estavam lá no parquinho se recusaram. Então ela ameaçou e disse: "Se vocês não saírem daí, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro." Foi então que um jornalista que estava estudando e buscando informações sobre a favela ouviu essa passagem de Carolina de Jesus e perguntou: "Que livro é esse?" Então ela contou que ela estava todos os dias registrando a sua vida na favela Canindé, uma forma de diário. Esse jornalista se interessou pela história dela, e aí que nós temos o livro Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Foi onde Carolina de Jesus foi descoberta. Além deste livro, ela tem outros 2, que é o Diário de Bitita, Casa de Alvenaria e muitos outros. Hoje nós trouxemos esses apenas para dar como exemplo para vocês. O livro, O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, ele foi traduzido para mais de 14 idiomas. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês. Era 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.
Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Para a gente pensar um pouquinho o quanto a vida de Carolina de Jesus teve que ser muito bem pensada e o trabalho que ela teve para sobreviver às dificuldades que a vida lhe impôs. Carolina de Jesus ainda teve mais alguns livros publicados. Eu vou agora conversar com vocês para ver se vocês conseguiram gravar alguns fatos importantes da vida de Carolina de Jesus. Vamos lá? Em que ano Carolina Maria de Jesus nasceu? 1980, 1956 ou 1914? 1914, isso mesmo. Em que cidade Carolina Maria de Jesus nasceu? São Paulo, Sacramento, em Minas Gerais ou em Curitiba, no Paraná? Vamos lá, vamos tentar? Sacramento, Minas Gerais, isso mesmo. Pergunta número 3. Para quantas línguas o livro dela foi traduzido? Menos de 10? Mais de 10? Mais de 10. Aqui nós estamos falando do livro Quarto de Despejo. Pergunta número 4. Vocês estão acompanhando em casa? Vamos lá. Qual livro tornou Carolina Maria de Jesus conhecida? Diário de Bitita? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada? Ou Casa de Alvenaria? Esse tá fácil. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Pergunta número 5. Quantos filhos Carolina Maria de Jesus teve? 6, 4 ou 3? 3, isso mesmo. Agora, estudantes da EJA, eu vou convidar vocês a fazer um registro do nome dessa escritora e do nome do principal livro dela, que é o Quarto de Despejo. Eu sugiro que vocês façam esse registro para vocês terem o nome dela e o nome do livro, caso vocês queiram pesquisar mais tarde. Vamos lá? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto.
E então, estudantes, conseguiram registrar? Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Essa mulher, escritora, catadora de papel, mãe. Essa é a história de Carolina Maria de Jesus. Nascida em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, e faleceu em São Paulo, 13 de fevereiro de 1977, com 62 anos. Essa foi a história que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui e quem vai continuar essa aula de Família e Direitos Humanos com vocês é a professora Valéria. Até a próxima. Ficou muito bom o vídeo que a professora Alessandra gravou para nós, né? Então, vocês acharam interessante a história da Carolina de Jesus? Eu acho a história dela fantástica. Uma mulher guerreira que jamais desistiu, mesmo com todos os desafios que ela enfrentou. Agora, então, melhor do que eu falar sobre ela, eu vou chamar uma literatura deste livro, que está hoje nos acompanhando aqui no nosso cenário, para que nós possamos conhecer a trajetória de vida da Carolina de Jesus, essa grande mulher. Carolina Maria de Jesus, editora Mostarda. A família de Carolina era pobre e por isso ela estudou pouco. Sua mãe trabalhava de lavadeira para uma senhora da cidade, que bancou os estudos da menina no colégio Allan Kardec. Ela estudou por apenas 2 anos, mas foi nesse período que aprendeu as paixões da sua vida, ler e escrever. Por ser inteligente e gostar de ler, era motivo de piada entre as outras crianças. Embora jamais tenha se separado dos livros, seus companheiros da vida inteira. Quem não tem amigos, mas tem livros, tem uma estrada, escreveria mais tarde. Seguindo o suor e o esforço da família, Carolina viveu a adolescência entre fazendas e cidades da região, trabalhando como lavradora e empregada doméstica. Em 1933, estava de volta à sua cidadezinha natal. Certa tarde, enquanto lia sentada à porta de sua casa, Carolina foi presa. Tinha sido denunciada por ler. Foi acusada de ler para fazer feitiçaria contra os brancos. A mãe, desesperada, ao sair em sua defesa, também foi presa. Passaram mais de 5 dias na prisão, quase sem comer, maltratadas e humilhadas. Carolina apanhou dos policiais e a mãe, ao proteger a filha, teve um braço quebrado. Carolina desejava partir, procurar seu destino e ser feliz. O seu único feitiço eram as palavras, como ela registraria depois. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Depois da morte da sua mãe, em 1937, Carolina seguiu para a cidade de São Paulo. Chegou com o coração cheio de esperança e com o sonho de mudar de vida. Trabalhou como faxineira, auxiliar de enfermagem, vendedora e até artista de circo. A cidade grande, com suas multidões, ruas sem fins e arranha-céu, significava para Carolina um mar de possibilidades. Nessa época, conseguiu emprego como doméstica na casa do famoso Euriclides de Jesus Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração. O doutor disse a Carolina que ela poderia sair para se divertir durante as folgas. Mas Carolina só queria uma coisa: aproveitar a imensa biblioteca da casa. Com a permissão do patrão, ela passava os momentos de descanso entre grandes escritores da literatura mundial. Para quem considerava os livros a maior invenção da humanidade, aquilo era um paraíso. Em 1948, ocorreu uma grande mudança. Carolina engravidou. Por não conseguir arranjar emprego, acabou indo morar na favela do Canindé, perto do rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Chão de lama, barraco de madeira, miséria. A favela, para Carolina, era o quarto de despejo da metrópole, onde
onde ia parar tudo o que a cidade não queria mais usar. Apesar da realidade dolorosa, ela não deixava de sonhar. No fim do dia, encostada à porta de seu barraco, olhava para o céu, estrelado, e sonhava. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. A partir dos anos de 1930, a cidade de São Paulo passou a receber um grande número de imigrantes de todo o país. As pessoas deixavam a zona rural e partiam para a cidade em busca de novas oportunidades. Parte dessa população desamparada, junto de outros pobres que já viviam na cidade, passou a construir suas moradias em terrenos inabitados, principalmente nas regiões periféricas. Em 1957, a cidade de São Paulo tinha cerca de 2 milhões de habitantes, 50 mil deles vivendo em favelas. Para sobreviver, Carolina se tornou catadora de papel. Andava o dia inteiro pelas ruas de São Paulo, juntando todo tipo de papel que encontrava. Se encontrasse algo que pudesse ser lido, como pedaços de livros, revistas ou jornais, levava para casa para ler antes de dormir. No fim da jornada, exausta, Carolina trocava os papéis por um pouco de dinheiro e o dinheiro por um pouco de comida. Depois de seu primeiro filho, João José, Carolina deu à luz José Carlos e Vera Eunice, todos nascidos na favela do Canindé. Os meninos, um pouco mais velhos, ficavam no barraco à espera da mãe, que saía para catar papel, levando a pequena Vera Eunice no colo. Os sacos de papel Carolina carregava na cabeça. Ela não deixava de se preocupar com os filhos descalços sobre a lama da favela, com certeza famintos, torcendo para que a mãe voltasse mais cedo para casa com um pedaço de pão ou um pouco de arroz. Se tinha almoço, não tinha jantar. Se tinha jantar, não tinha almoço, como revelam as palavras da própria Carolina. Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito. Mesmo levando uma vida difícil, existia dentro da Carolina uma vontade que queria ser ouvida, que desejava gritar para o mundo: vejam, eu existo, esta sou eu. E Carolina realmente tinha algo a dizer. Em 1955, começou a registrar o dia a dia da favela em papéis que encontrava no lixo. Escrevendo com sinceridade e sem enfeites, criou um jeito próprio de comunicar a sua verdade. Aquele universo de tristeza, desesperança, violência e preconceito ganhava uma nova expressão por meio de sua sensibilidade. Além do diário, Carolina escrevia poemas, contos e romances. Tinha o sonho de ver a sua obra publicada. Mas o fundamental é que, para ela, escrever era uma necessidade, assim como respirar, comer e matar a sede. Certo dia, um jornalista chamado Audálio Dantas foi até o Canindé para escrever uma reportagem sobre a vida na favela. Caminhando por ali, notou uma mulher corajosa enfrentando um grupo de homens. O motivo? Eles faziam bagunça num parquinho para crianças. Se vocês não saírem, eu vou escrever tudo isso no meu livro, ameaçava ela. Curioso, Audálio se aproximou e quis saber de que livro ela estava falando. Então, ele foi levado pela mulher até um barraco, onde ela lhe mostrou uma pilha de cadernos. Ao ler uma das poucas páginas, Audálio ficou de queixo caído. Havia vida, força e beleza naqueles escritos. Tinha encontrado sua reportagem e ela se chamava Carolina Maria de Jesus. No dia 9 de maio de 1958,
O jornal Folha da Noite publicou uma matéria contando a história da catadora de papel, mãe solteira de 3 filhos, moradora da favela do Canindé, que escrevia em cadernos que encontrava no lixo. A reportagem apresentava trechos do Diário de Carolina e anunciava que ele seria publicado em livro com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A repercussão da matéria foi enorme e Carolina se tornou o assunto mais comentado da cidade. Ela estava realizando um sonho antigo: ver os seus escritos publicados, a sua voz alcançando os 4 cantos do mundo. A festa de lançamento de Quarto de Despejo foi um sucesso. As pessoas faziam fila para conseguir um autógrafo da autora. Em 5 dias foram vendidos 10.000 exemplares. Saíam novas reportagens sobre Carolina nos jornais, nas rádios e na televisão. Ela se transformou na celebridade do momento. Tirou foto com autoridades e foi elogiada por grandes nomes da literatura brasileira como Jorge Amado e Manuel Bandeira. Carolina, ao conhecer Clarice Lispector, virou-se para a filha e disse: "Veja, filha, aqui está uma escritora de verdade." E Clarice retrucou: "Escritora de verdade é você, Carolina, que escreve a realidade como ninguém." Quarto de Despejo se tornou um fenômeno. Foi publicado em 46 países. A arte de Carolina conquistava o mundo. Os convites vindos de fora não paravam de chegar. No Uruguai, ela desfilou em carro aberto ao lado do presidente. Com o sucesso, Carolina deixou a favela do Canindé e se mudou para o bairro de Santana. Mas nem tudo eram flores. Os moradores do bairro não gostavam da presença dela e das filas de pessoas pobres que procuravam sua ajuda. Carolina gostava de ajudar os necessitados e, além disso, não conseguia se adaptar ao ambiente de luxo e riqueza que passou a frequentar. Ela não queria ser vista como um simples produto de consumo, mas sim como uma artista e escritora. Depois de Quarto do Despejo, Carolina lançou em 1961 Casa de Alvenaria, em que conta como era sua vida depois de ter saído da favela e denuncia a hipocrisia dos ricos. O livro não foi bem recebido e vendeu menos do que o anterior. Carolina chegou a gravar um disco com canções de sua autoria. Pouco depois, em 1963, publicou o romance Pedaços da Fome e, com dinheiro do próprio bolso, lançou o livro Provérbios, que também não fizeram sucesso e complicaram sua situação financeira. Carolina tinha língua afiada, defendia a doação de terras para os pobres como solução para o fim das favelas, entre outras opiniões polêmicas. Assim, era tida como estranha pela elite. Cada vez mais isolada, decidiu em 1969 ir morar em uma chácara em Parelheiros, no extremo sul da cidade, onde teria um ambiente mais parecido com o da sua infância, com hortas e animais. Esquecida pela mídia e pelo meio literário, Carolina perdeu quase tudo o que tinha ganhado. Levou uma vida simples em sua chácara até que, em 1977, foi surpreendida por um ataque fatal de asma. Depois de sua morte, foi publicada o livro Diário de Bitita, em que a autora conta memórias da sua infância. À frente de seu tempo, ela se tornou um exemplo de resistência e perseverança. Assumiu seu lugar de fala e fez sua voz ganhar o mundo. Carolina virou tema de filmes, peças de teatro, músicas e livros, e se transformou em referência para as novas gerações. Mesmo diante das dificuldades, sempre confiou no poder dos livros e da literatura, e nunca deixou de acreditar que sua arte um dia se tornaria imortal.
Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso recado de hoje. Um beijo, até a próxima.